Meu nome é Flávio, eu sou gerente de desenvolvimento de processos do Grupo ARP Aspersul, na qual a Orange Cabine faz parte. Nós trabalhamos com todo o processo para acabamento. Então nós fornecemos desde cabines de pintura até pistolas, suprimentos, macacões, máscaras, e também prestamos serviço nessa parte de consultoria para vocês poderem desenvolver o melhor e aproveitarem o melhor, não só dos produtos, mas como aumentar os lucros, melhorando os processos de pintura. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre processos de pintura. Como você consegue melhorar os seus lucros, melhorando os seus processos de pintura? Começando numa rápida introdução. O que aconteceu com o nosso mercado? Eu acho que todos nós percebemos que o mercado ele vem mudando de uns anos para cá. O perfil dos consumidores tem mudado. A forma como se faz negócios tem mudado. A forma como você desenvolve o seu negócio mudou. Então, o que aconteceu no mercado? O que mudou no comportamento do mercado? E o que essas influências e o que essas mudanças influenciam no nosso negócio? O mercado mudou principalmente nos últimos anos com a entrada da internet e das redes sociais. Isso mudou o perfil dos consumidores. A informação chega muito mais rápida. Hoje, um consumidor ele faz cotações pela internet, ele descobre produtos pela internet, ele descobre fornecedores pela internet. Então, isso mudou a forma como a gente lida com as pessoas. As pessoas, antigamente, elas não tinham tanto acesso à informação. Mas agora, essa informação ela está a um clique de mão. No teu celular, você consegue saber tudo o que está acontecendo no mundo, você consegue saber informações do serviço, porque as pessoas postam crítica hoje na internet. Então, você sabe exatamente hoje aquilo que você quer através da internet. Isso gerou uma mudança de comportamento no mercado. Os consumidores ficaram mais exigentes. Eles sabem exatamente quanto custa um serviço ou determinado tipo de produto. E com isso, se tornaram extremamente criteriosos na contratação de serviços e produtos. Eu acho que todo mundo que está aqui já percebeu essa mudança. E o que essas mudanças influenciam no nosso negócio? Influenciam consideravelmente. Hoje você faz um serviço, se você tem uma página na internet, se você tem um perfil no Facebook, e se o seu cliente não gostou do seu serviço, ele vai no teu Facebook reclamar. E se você tem 10, 20, 100, 1000 seguidores, os 1000 seguidores sabem que o teu serviço é ruim. Ou sabem que o teu serviço é bom. Então o relacionamento, a dinâmica de relacionamento, ela mudou muito. Os clientes extremamente exigentes querem cada vez mais qualidade e querem cada vez pagar menos por isso. Hoje, um cliente, por exemplo, faz uma cotação de um reparo de para-choque. Quando ele chega em você, ele já sabe exatamente quanto custa, quanto ele pagou, quantas pessoas estão oferecendo para ele esse serviço. Então, hoje você não consegue mais mudar muita coisa. Como é que a gente consegue, então, melhorar o negócio? Como é que a gente consegue ganhar mais? Um dos comportamentos muito interessantes que o mercado tem hoje. Antigamente, você ia fazer qualquer reparo, o reparo você tinha, por exemplo, um custo para fazê-lo, algo em torno, por exemplo, vamos pegar um número hipotético, R$100. Custo do reparo, R$100. Aí você ia colocar a sua margem de lucro. Quanto eu quero ganhar nesse reparo? Eu quero ganhar R$150. Então, o orçamento para o cliente era um orçamento de R$250. 100 de custo, mais R$150 de lucro. Isso é um número hipotético. Só que o que aconteceu agora? Existe uma característica que significa hoje, o mercado acaba ditando o preço de acordo com a demanda, de acordo com a oferta, de acordo com a procura. Então, hoje,
você tem um para-choque que você tem o mesmo custo para consertar, ou uma determinada peça que você tem o mesmo custo para consertar, onde custa R$100. Só que agora, em vez de você colocar o teu lucro, você tem um componente a mais que é a mudança de comportamento. Ou seja, o que o mercado paga por esse serviço. Se vocês prestam serviço para locadoras de veículos, vocês prestam serviço para seguradoras, as seguradoras, por exemplo, todo mundo sabe, ela fala assim, eu te pago tanto para você consertar determinada peça. Se eu falei alguma besteira, alguém pode me corrigir agora. Não é isso? Muito bem. Então você tem hoje aquilo que o mercado paga pelo serviço. E aí o que acontece? Antigamente você tinha R$100 de custo e você tinha depois R$150 que você colocava de lucro. Agora você tem os mesmos R$100 de custo, no entanto, você tem aquilo que o mercado paga. Aí o mercado vira para você e fala assim, olha, eu pago por esse serviço R$120. Não, mas como assim? Eu tenho R$100 para fazer um serviço, fazer um custo para fazer um serviço. Como é que eu vou ganhar R$20 se antigamente eu ganhava 150? Mas esse é o mercado. Isso é o que o mercado paga. Aonde você consegue aumentar o seu lucro? Melhorando os teus processos. Você precisa fazer que o teu processo que custasse R$100, agora passe a custar R$50. Para que você consiga ganhar mais, fazendo a mesma coisa, mas de uma forma mais eficaz. Então, nós vamos dar hoje algumas dicas, vamos conversar um pouco sobre como melhorar os processos de pintura, para que você consiga aumentar seus lucros. Primeiro passo, preparação da superfície. Um bom acabamento em um processo eficiente começa por uma preparação correta da base. Ou seja, sempre um bom acabamento vai começar pela base. Quem começa construindo uma casa pelo porcelanato? Ninguém começa. Você sempre vai começar a construir uma casa, por exemplo, pela base, pelo alicerce. Na reparação automotiva não é diferente. Você tem que ter uma boa base, você tem que ter feito uma boa funilaria, fazer a aplicação correta de massa, fazer o lixamento correto, nos grãos corretos de lixa, na rotação correta da ferramenta, para que você tenha uma boa pintura. O que acontece? Os carros, todos pintados em alto brilho, a não ser os customizados, o que você pintou no verniz final é o que vai refletir o que está embaixo. Então, se você não tem hoje uma preparação correta, você vai ter um negócio chamado retrabalho, que aumenta teu prejuízo. Você vai ter que refazer tudo o que você fez pela base. Então, o mais importante, comece por uma base correta. Como começar por uma base correta? Eu tenho um amigo meu, que ele falava o seguinte, rapaz, eu levei meu carro numa funilaria para o cara arrumar para mim, mas eu achei que o cara era pedreiro. Eu não achei que ele fosse funileiro. Porque parecia que ele pegava a massa na colher e jogava. Em vez de ele fazer a funilaria correta e aplicar a massa para dar o acabamento, ele preencheu todo o amassado com massa. Uma camada alta de massa, numa funilaria mal feita e mal acabada, rachou. Ele teve que refazer o serviço, que não foi feito nele, feito em outro funileiro, e ele perdeu o nome dele no mercado. Então comece sempre pela base bem feita. Faça a funilaria correta. Desamasse o que precisar desamassar. Se não precisar, troque. Mas tem que ser feito de maneira correta, para que você não tenha problemas em cima no acabamento. Tudo que você não prepara corretamente, que você não limpa corretamente, que você não lixa corretamente, você acaba tendo problema depois. Dicas de uso de lixa, por exemplo. Nunca use uma lixa que seja maior do que 50% da primeira. Como funciona isso? Se você começou lixando com uma 80, você pega 80, divide por 2, soma com 80, o próximo grão é 120. Pega 120, divide por 2, o próximo grão é 180. Se você começar por uma 80
e pular para uma 240, uma 220, a 220 ela não tem poder para remover o risco da 80. No final você vai ter um acabamento riscado. E o mercado não aceita mais esse tipo de coisa. É interessante, por exemplo, a reação entre homens e mulheres quando elas vão ver um acabamento. Homens e mulheres compram carros de maneiras diferentes. O homem compra carro olhando a pintura. A mulher compra o carro tocando a pintura. Ela passa a mão para ver se tem toque agradável. E hoje, quando você faz uma repintura, o cliente chega, ele olha e muitas vezes ele passa a mão para ver como é que ficou o acabamento. Só que ele percebe hoje as imperfeições que ficaram. Então, sempre que você for começar um acabamento, comece pela base correta. A base correta, se você faz a funilaria perfeita, te exige menos massa, te exige menos trabalho manual na lixação e te permite um acabamento perfeito. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Organização do ambiente. Limpeza, organização, melhor aproveitamento de espaço. Oficinas hoje, muitos têm ponto próprio, muitos têm ponto alugado. Como é que você calcula o valor do seu espaço hoje? Simples. Se você aluga esse espaço, por exemplo, e gasta 10 mil reais, e é um espaço, por exemplo, de 1.000 reais, de 1.000 metros quadrados, por exemplo. 10 mil reais, 1.000 metros quadrados. Você pega simplesmente o que você paga de aluguel e divide pelo espaço. O teu metro quadrado custa 100 reais. Uma oficina hoje não tem espaço, muitas vezes, para você guardar itens que você não vai usar. Isso chama-se aproveitamento de espaço. Quanto mais itens você tem dentro da oficina que você não usa, menos espaço você tem para trabalhar carros. A gente atende vários clientes, por exemplo, que muitas vezes trocam peças e essas peças são armazenadas dentro da própria oficina. O que isso te atrapalha? Ah, mas essa peça está boa, eu posso aproveitar depois em outro veículo. Só que essa peça está ocupando um espaço que você poderia aproveitar para fazer, por exemplo, um box rápido, de serviços rápidos, por exemplo, um fast repair. Ou você pode aproveitar um espaço para fazer uma lavagem para ganhar um pouco mais. Ou você pode fazer um espaço de detail, onde você pode fazer serviços das mais variadas formas de estética de carro automotivo, por exemplo. E ele está ocupado com peças, muitas vezes que já foram trocadas e que você não sabe nem quanto você pode usar de novo. Otimize o teu espaço, organize, jogue fora o que tem que ser jogado fora. E aquilo que você pode realmente aproveitar e vai usar em menos de 90 dias, use. Se não, descarte. A organização ela é fundamental para que você tenha, primeiro, o cliente ele chega na oficina, ele olha a aparência da oficina, ele olha como é que o pintor está vestido, se o pintor está com o macacão correto, se o macacão do pintor está limpo, se o ambiente é limpo, se o ambiente é organizado. Hoje são coisas, por exemplo, que todo consumidor olha. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Uma grande rede, um grande fabricante de carros, por exemplo, os mecânicos trabalham de branco. O chão da oficina é pintado em epóxi. A oficina ela é extremamente limpa. Então, essa organização é extremamente importante. Uma cabine de pintura, por exemplo, ela é fundamental para você evitar retrabalho e conseguir um bom acabamento. Senhores, o negócio dos senhores é justamente funilaria e pintura. A gente acompanha vários grupos de funilaria e pintura e muitos funileiros fazem a própria cabine. Eu não tenho nada contra isso, só que você tem um problema muito sério. Uma cabine ela é elaborada em cima de um conceito de deslocamento de ar, volume de ar para exaustão, onde você tem uma exaustão eficiente, uma eficiência de captação de névoa para que você tenha um acabamento excelente.
Se você tem uma cabine que não funciona da maneira adequada, a névoa da pistola não se dispersa, ela gira, volta e cai em cima da peça recém-pintada. E isso te obriga a fazer uma coisa, a polir o carro no final. Eu vou falar para vocês agora uma coisa que muitas vezes as pessoas duvidam, mas é uma coisa que a gente vem trabalhando com muita força. Eliminar o polimento depois da pintura. Flávio, isso é impossível. Não é. Claro que não é. As montadoras, vou dar um exemplo para vocês. As montadoras não lixam primer, por exemplo. As montadoras, elas não pulam carro, não fazem polimento de carro depois que o carro está pronto. Então, por que a gente não consegue fazer isso dentro da oficina? Está ligado diretamente ao seu ambiente de pintura. Se você tem uma cabine adequada para você fazer a pintura das suas peças, você dificilmente vai precisar polir uma peça no final. E você evitar o polimento, você reduz o custo, aumenta a lucratividade e diminui o tempo do carro parado na oficina. Quanto mais rápido você consegue entregar um carro, mais rápido você consegue pegar um outro carro, e com isso você consegue faturar mais dentro do mesmo mês. Muitas vezes a cabine de pintura ela é tratada como despesa, quando na verdade ela é um investimento e que se paga muito rápido. Porque uma cabine bem dimensionada, de boa qualidade, funcionando corretamente, você tem uma chance enorme de tirar as peças prontas para serem entregues ao cliente. Isso é um detalhe muito importante. Eu tenho vários exemplos de clientes, por exemplo, que investiram em cabines de pintura e tiram peças sem polimento. Entregam peças sem polimento. Quanto tempo você leva para polir um capô, por exemplo? Para poder entregar? O quanto você economiza de mão de obra, material, se você não precisar polir? Por isso, você ter uma boa cabine de pintura é fundamental por causa disso. Preparação da tinta é o nosso terceiro passo. Como você economizar preparando uma tinta corretamente? Eu sou mineiro, por nascimento, gaúcho por coração, moro no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. O Rio Grande do Sul ele é famoso pelo seu churrasco. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele fica implicando comigo porque eu boto sal na comida. Ele falou, não ponha sal na comida porque a comida não precisa ser salgada, mas o churrasco precisa. E ele carrega o sal no churrasco. E fica muito saboroso o churrasco que ele faz. Mas você colocar mais sal ou menos sal na comida, isso a gente chama de temperar a gosto. A mistura técnica da tinta é diferente de você temperar a tinta a gosto. E o que a gente vê muitas vezes é o pessoal temperando tinta a gosto. O que é você temperar uma tinta a gosto? É, por exemplo, você compra um determinado primer de um fabricante e, de repente, acaba o diluente daquele primer. E aí o que você tem à mão, muitas vezes, é um thinner de limpeza. Muitas vezes o que se tem à mão é um diluente de outra marca. E você acaba por diluir o primer ou diluir o verniz com um outro tipo de diluente. E aí o que começa a acontecer? A famosa pintura que murcha. Ou a pintura que não dá brilho, ou a pintura que desplaca. O mais importante na preparação da tinta, respeite o boletim técnico. Você respeitar o boletim técnico da tinta, ali você tem tudo o que você precisa. Prepare a tinta como você prepara, como está no datasheet dela. Então, se pediu para você diluir 20%, dilua 20%. Se é para você catalisar 50%, catalise 50%. Mas é importante que você respeite. Se você comprou uma tinta de um determinado fabricante, compre do mesmo fabricante o diluente e o catalisador dessa tinta. Não use nada diferente. O risco de dar errado é muito alto. Você pode falar para mim assim, mas Flávio, eu já fiz e deu certo. Sorte sua. O normal, muitas vezes, é dar problema com isso. Então, você misturar a tinta corretamente é importante. O melhor amigo do pintor, para você preparar uma tinta, chama-se viscosímetro. Quem tem aqui o hábito de conferir a viscosidade da tinta? Com o viscosímetro, por exemplo.
Como é que você sabe que essa tinta está própria para aplicação se você não confere com o viscosímetro? O fabricante diz, por exemplo, que um viscosímetro, por exemplo, em copo for número 4, tem que ter 12 segundos de viscosidade. Como é que você sabe que aquela tinta está com 12 segundos? Se você faz a tinta na mistura correta e aplica essa tinta na viscosidade correta, você vai ter exatamente o resultado que você espera, uma pintura perfeita. Então, você não usar o datasheet e você fazer a tinta misturando do jeito que você pode misturar sem olhar, no olhômetro, como a gente diz popularmente, o risco que você tem de ter um problema na pintura é muito alto. Um dos maiores custos na pintura são mão de obra e tinta. Existem tintas perolizadas caríssimas. Então, se você erra na mistura dessa tinta, a chance de dar errado é muito alta. Gera retrabalho, gera prejuízo. Preparação do profissional. O Brasil existe uma deficiência muito grande, por exemplo, de capacitação de treinamento. Você tem poucas escolas hoje que ensinam funilaria e pintura da maneira correta. Mas é extremamente importante que você procure qualificação profissional. Porque na qualificação profissional, você vai conhecer novas técnicas, novas ferramentas, você vai conhecer a maneira correta de preparar uma peça, a maneira correta de desengraxar uma peça. Isso é muito importante. Capacite-se em escolas e profissionais e cursos reconhecidos. Lógico, a experiência que nós trocamos um com os outros é muito importante. Mas é mais importante que você procure ajuda profissional para que você prepare corretamente a tinta e você tenha um resultado, e você prepare corretamente a superfície e tenha realmente um resultado interessante. Equipamento de proteção individual é o melhor amigo da pintura. Todo mundo aqui usa um solvente de limpeza para poder limpar uma pistola. Correto? Muito bem. Se você não usa luva para limpar a pistola, por exemplo, aquele solvente, ele leva exatos 8 segundos para estar dentro da sua corrente sanguínea. A maioria dos solventes tem toluol. Toluol é um componente altamente agressivo ao corpo humano. Então, é extremamente importante que você use todo o equipamento de proteção individual. Use um bom macacão, use uma boa máscara e sempre manipule tintas, solventes e vernizes com luva. Eu já vi muita gente lavando as mãos em solvente. 8 segundos é o tempo que ele leva para chegar na corrente sanguínea. Então, isso é um detalhe muito importante. Busca constante por novas tecnologias é o 5º passo. É extremamente importante que você sempre busque maneiras diferentes de fazer aquilo que você faz. Você jamais vai conseguir fazer alguma coisa de forma diferente usando sempre o mesmo método. E isso daqui é um negócio fantástico. Uma feira, muitas vezes, as pessoas vêm para comprar. Mas o principal motivo de uma feira é você conhecer novas tecnologias, conhecer maneiras diferentes de fazer as coisas. 2 novas tecnologias que foram lançadas agora na pintura, que são extremamente interessantes e que economizam muito dinheiro e aumentam lucros. A primeira delas é o Fast Curing System. O Fast Curing System é um sistema de secagem em tecnologia de UV LED. Quem conhece o Fast Curing aqui? Alguém conhece o Fast Curing? Vocês conhecem? Vocês já viram ele funcionando, o Fast Curing? O Fast Curing, ele cura um verniz base UV em exatos 15 segundos. Imagina você poder curar um verniz em 15 segundos. Você aplicou, levou 2, 3 minutos para aplicar uma demão de verniz. Aí você vai levar no máximo 1 minuto, dependendo do tamanho da peça, para curar esse verniz e entregar o carro. A vantagem de você curar um verniz mais rápido, ela é extremamente alta. Porque, primeiro, você evita a contaminação da peça parada para secar.
Uma vez que você pintou e secou, não dá tempo de neva ou qualquer tipo de poeira cair em cima da peça. Então você tem uma chance de entregar uma peça sem qualquer tipo de contaminação é muito mais alto, aumenta em mais de 80%. E isso te abre uma possibilidade muito interessante, que é você explorar serviço rápido. Quanto tempo hoje, por exemplo, você leva para entregar um para-choque que deu uma raladinha? Pega no dia e entrega no dia. Agora, e quanto mais ou menos você cobra por esse serviço? R$200. Muito bem. Quanto você acha que eu pagaria para que você reparasse esse para-choque para mim em 1 hora? Quanto mais você pode cobrar pela conveniência de entregar um serviço em 1 hora, que você entrega de um dia e depois do outro. Porque eu, por exemplo, Flávio, eu sou o típico cliente de funilaria. Eu chego na funilaria para consertar meu carro, por exemplo. Aí eu viro para o cara e falo assim, isso não vai ficar caro não, né? Aí ele faz o orçamento para mim. Qual que é a primeira coisa que o típico cliente de funilaria pergunta? Quando é que você me entrega o carro? Antes do preço. Depois ele chora preço, briga, esperneia, mas a primeira coisa que ele vai perguntar é, quando você me entrega o carro? É a primeira coisa que eu pergunto, é a primeira coisa que todo mundo pergunta. Ninguém quer ficar sem carro mais. E hoje, a funilaria e pintura ela foi abençoada pelas vagas de garagem de condomínio. As vagas de garagem de condomínio, elas encolheram de tamanho. Você tem vagas cada vez menores, igual as poltronas de avião, que parece que vão encolhendo ano a ano. Você vai colocando cada vez mais gente dentro do avião, você coloca cada vez mais carros dentro de uma única garagem. Porque as vagas diminuíram. Então, é muito comum chegar com uma porta que o vizinho bateu e deu um amassadinho. É muito comum um para-choque ralado na pilastra. É muito comum um retrovisor ralado na pilastra. E geralmente, carros hoje são muito novos. Você tem hoje um tempo de carro onde as pessoas trocam de carro com certa frequência. E todo mundo que tem um carro mais novo não deixa esse carro arranhado. Ele vai consertar. Mas a primeira coisa é, quando você me entrega um carro? Então imagina a possibilidade de hoje você pegar um para-choque para poder entregar no outro dia. Imagina se você consegue reparar um pequeno arranhão em 1 hora. Quantos serviços mais você consegue agregar no mesmo tempo? Isso você consegue, por exemplo, com a tecnologia de secagem UV, LED. Isso está exposto no estande da Orange, inclusive, se vocês quiserem dar uma passadinha lá para conhecer. Tecnologia de pintura por nitrogênio. Quem conhece tecnologia de pintura por nitrogênio? O que você usa para pintar hoje é ar comprimido. O oxigênio ele é composto basicamente de oxigênio, aliás, o ar que respiramos, né, o ar comprimido. Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Você tem 3 gases básicos que você compõe o ar comprimido hoje. O que o sistema de nitrotérmico, que é o sistema de nitrogênio, faz? Ele separa o nitrogênio do ar comprimido. Ele tem uma usina de ar comprimido, onde através de um filtro de membranas ele separa só o nitrogênio. Então, quando você vai pintar, é exatamente o mesmo nitrogênio utilizado para calibrar pneu. A diferença é que o nitrogênio para calibrar pneu, você compra um cilindro. Esse você tem uma usina que fabrica o nitrogênio. Quais são as vantagens do nitrogênio? O nitrogênio, a partícula dele é menor do que a do oxigênio. Então, ela é mais estável e mais rápida. Então, se você usa 2 bar de pressão para pintar com ar comprimido, no nitrogênio você vai usar 1 e vai ter exatamente a mesma velocidade de pintura. Por ser uma partícula menor, ele sai mais rápido da peça. Então, você tem menor tempo de flash-off e você tem menos risco de escorrer a pintura. E você consegue dar úmido sobre úmido, uma camada em cima da outra sem escorrer. Isso é uma baita de uma tecnologia, novidade no Brasil. Quem conseguir pintar com quem conseguir passar na Orange para conhecer, vai ver que você pintar com nitrogênio, você vai conseguir realmente um excelente acabamento, muito mais rápido. Ele puxa mais brilho e ele está em demonstração lá, vale a pena conhecer. A busca por novas tecnologias, ela facilitou muito. Você faz funilaria hoje como você fazia 20 anos atrás? Não, mudou muita coisa.
as ferramentas melhoraram, você consegue fazer funilaria mais rápido, em menor tempo, com mais perfeição. Os materiais dos carros mudaram. Antigamente você tinha chapas muito mais grossas, agora você tem chapas muito mais finas. Você tem alumínio nos carros que você não tinha antes ou tinha muito pouco. Agora você tem para-choques em plástico, por exemplo. Se você pegar, tem um fabricante de carro inglês, por exemplo, carro caríssimo, que a tampa do porta-malas é feita em plástico. Então é extremamente importante que a gente sempre fique antenado às novas tecnologias. Regulagem de equipamentos de pintura. Invista em uma pistola de boa qualidade. Você investir em uma pistola de boa qualidade é garantia de serviço bem feito uma única vez. Pistolas não são todas iguais. Você tem pistolas que custam R$130, R$250, até R$8.000. Invista numa pistola de boa qualidade. A pistola de boa qualidade, ela vai te dar a chance de você tirar uma peça sem polimento. Ela se paga muito rápido. Enquanto uma pistola ruim vai te dar retrabalho, porque ela usa muito ar para pulverizar, ela deixa mancha na pintura, o acabamento não fica bom. Se você pinta metalizado e você pinta perolizado, se você não tiver uma boa pistola, a chance de você ter um acabamento manchado é altíssimo. Quem aqui já pintou um prato e teve acabamento manchado? Todo mundo. Quando você investe numa pistola de boa qualidade, pistolas de boa qualidade tem o que a gente chama de leque flat. O que é um leque flat? A mesma quantidade que você tem na abertura de cima do leque de tinta é a mesma quantidade que você tem embaixo. Então, quando você vai sobrepor a camada, você tem uma camada muito mais regular. Uma pistola de boa qualidade, por exemplo, você tem um leque mais largo. Os leques são estreitos, numa pistola de boa qualidade o leque é mais largo. Então você tem um melhor preenchimento de partículas de alumínio. Com isso você vai evitar consideravelmente qualquer tipo de mancha em metalizado e perolizado. Então é extremamente importante que você tenha, invista numa pistola de boa qualidade. Quanto custa uma pistola de boa qualidade? Uma pistola de boa qualidade, você tem agora um lançamento, por exemplo, a Dimension, o pessoal da Dimension lançou uma pistola, ela custa em torno de R$890. É um excelente custo-benefício. 890, pistolas a partir de R$890 são pistolas de boa qualidade. A pistola da Dimension é fantástica, vale a pena passar lá para conhecer. Você tem outras marcas muito boas também. Você tem marcas de pistolas premium, que a gente chama, pistolas na casa dos R$4.000. Mas, Flávio, R$4.000 numa pistola é muito dinheiro. É uma ferramenta que você investe nela e você tem retorno. Enquanto uma pistola, porque você economiza tinta, você faz o trabalho uma única vez. Enquanto uma pistola de má qualidade, você tem que refazer o trabalho muitas vezes. Então uma pistola de má qualidade, que você comprou por R$300, por R$400, muitas vezes ela vai te custar 1.000, 2, 3, e se você fizer durante o ano todos os problemas que ela te causou, você compra 3, 4 pistolas premium. Respeite a pressão nominal da ferramenta. Aqui isso eu sei que não acontece, tá? Mas eu já vi muita gente, por exemplo, regular a pistola no ouvido. Pelo barulho da pistola. Opa, agora chegou no tom que eu estou acostumado no ouvido. E regula. Leia o manual da ferramenta. No manual da ferramenta tem a pressão de trabalho dela. Respeite a pressão de trabalho. Muitas vezes, quando a gente está acostumado a pintar com pistolas de alta pressão, por exemplo, que exige grande quantidade de ar, e você pega uma pistola de baixa pressão, você muitas vezes não está acostumado com isso, então você acha que não vai funcionar. Você está acostumado a fazer com 3 bar de pressão, você pega uma pistola para trabalhar com 1,5 bar, por exemplo, como a Pininfarina, da Iwata, que trabalha com 1,5 bar de pressão. E o serviço fica perfeito, sem polimento no final. Só que a gente não acredita nisso. Aí bota a pressão lá em cima. A gente ouve um ditado muito comum, diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você bota muito ar numa Pininfarina, por exemplo, ela estraga a pintura. Ela arrepia a pintura todinha. Ela foi feita para trabalhar numa pressão mais baixa. A pressão mais baixa
numa pistola, onde você tem uma pré-atomização perfeita, você tem um filme mais bem feito, um alastramento correto da tinta, um acabamento melhor, numa cabine boa, você tem peças sem polimento no final. Regule sempre a pistola pelo regulador e manômetro. Se a pressão nominal da ferramenta é 1.5, regule 1.5. Aí vem um detalhe da coisa. Você sempre regula uma pistola com um gatilho de ar apertado. Aperta o ar e regula pelo ar. Porque quando você solta, regula 1,5 bar com gatilho apertado. Que quando você vai soltar, ela vai subir um pouquinho o ponteiro. Ela vai estar com 1.8, 2.0. Mas o que vale para mim é a pressão regulada com um gatilho de ar apertado. Não precisa ser com tinta junto, mas com ar apertado. O que é pulverização perfeita? Pulverização perfeita é você ter uma pistola regulada de acordo com a pressão nominal de trabalho dela, uma boa pistola de pressão pintando a 25 centímetros da peça. Isso nós chamamos de pulverização perfeita. Cálculo correto de orçamento. Isso é um negócio muito interessante. Cálculo correto de orçamento. Como é que você calcula o teu orçamento hoje? Muitas vezes, eu já cheguei para fazer orçamentos em que o funileiro chegou, olhou e falou assim: vai ficar nos quinhentão. Eu falei, mas como é que o senhor sabe que vai ficar em R$500? Não, porque eu já tenho experiência e tal, vai ficar R$500. O que ele faz? Ele faz um cálculo de cabeça, de mais ou menos quanta tinta ele vai gastar, mais ou menos quanta massa ele vai gastar, mais ou menos quantas horas ele vai gastar, tudo mais ou menos. Mais ou menos não é exato. Existem hoje softwares que você faz o orçamento, por exemplo. Softwares extremamente sofisticados para isso. Mas existe uma maneira muito prática, muito barata, praticamente de graça, que é você pegar uma planilha de Excel e anotar tudo o que você gasta para fazer aquele serviço. Quanto custa ter 1 metro quadrado pintado hoje de um carro? Quanto tem de metragem quadrada num para-choque? Você tem que pintar o para-choque inteiro. Quanto você gasta exatamente de tinta para isso? Você considera o desperdício? Quanto você tem de desperdício? Você considera a quantidade de material correta, a quantidade de lixo correta, a quantidade de hora correta? Você tem a precisão no orçamento, você sabe exatamente o que você está gastando. Você calcula o teu custo fixo incluído nisso? Quanto a tua oficina custa por mês hoje para você? Se não entrar nada de serviço. Ó, eu tenho 2 funcionários, eu gasto R$100 de energia elétrica, eu gasto R$50 de luz, eu gasto R$5.000 de aluguel, eu gasto tanto de contador. Isso chama-se custo fixo. Você tem que pegar o custo fixo e ver o quanto você precisa vender por mês para diluir esse custo fixo em cada serviço. Você tem que calcular o teu custo fixo, você tem que calcular em cada serviço a quantidade correta de material, a quantidade, o tempo correto de mão de obra, para você poder fazer o serviço. Nisso, muitas oficinas fazem de maneira muito eficiente. O cara sabe exatamente quanto ele gasta de hora, sabe exatamente quanto ele gasta de lixa para fazer aquilo. E como é que você sabe isso? A cada serviço que você fizer, você anotar tudo que você gastou, você sabe quanto custou por mês. Quanto você gasta de tinta hoje por mês? Em reais. Quem sabe me dizer? Exatamente o quanto você gasta de tinta por mês em reais. Você tem anotado isso mês a mês? Essa é a maneira mais simples de você fazer isso. Você calcular o orçamento é a maneira mais correta para você poder fazer o teu serviço e saber exatamente quanto você está ganhando. Excelência no atendimento ao teu cliente. Antigamente nós dizíamos assim: eu gostaria de atender as pessoas como eu gostaria de ser atendido. Isso era muito comum. Hoje, você precisa atender o seu cliente como ele gosta de ser atendido.
Não como você gostaria, porque você é diferente de mim. Às vezes eu gosto de ser atendido de uma maneira, teu cliente de outra. É importante você conhecer o teu cliente e ter relacionamento com ele. Ofereça serviços complementares. Por exemplo, o teu cliente foi para reparar um para-choque. Por que você não oferece um polimento todo no carro? Olha, o serviço do senhor fica em tanto, mas eu tenho um polimento que vai ficar tudo fantástico. Vamos aproveitar que o carro está aqui, vamos polir ele. Vamos aproveitar e vamos fazer uma higienização do ar-condicionado. Vamos fazer uma vitrificação de pintura. Ofereça e diga o porquê dele fazer isso. Olha, se o senhor polir esse carro, o senhor vai melhorar a qualidade da pintura, vai proteger melhor a pintura, porque eu trabalho com um polidor que protege melhor a pintura do carro, ela vai durar muito mais. Os clientes não se negam a pagar. O que eles se negam é fazer o serviço quando eles não entendem a necessidade dele. Então saiba o que você está oferecendo e ofereça isso de maneira a que o seu cliente compre. Serviços complementares, tem alguma coisa de acessório para oferecer? Olha, vamos trocar um isso-filme. Isso vai aumentar a quantidade de serviços que você oferece, aumenta o teu faturamento e o teu cliente muitas vezes vai ficar satisfeito porque você ofereceu uma coisa que talvez ele nem soubesse que precisasse. Busque parceiros e não fornecedores. Um bom parceiro é fundamental para o crescimento do negócio. A diferença entre parceiro e fornecedor. Fornecedores tem muitos, parceiros tem pouco. O teu parceiro de tinta, ele se preocupa se você está gastando muita tinta. E te oferece uma pistola que vai te economizar. Olha, eu acho que você está comprando muita tinta. Você precisa economizar. Compre essa pistola aqui, que você vai economizar 20% daquilo que você gasta de tinta hoje. Isso é um parceiro. O teu parceiro de lixa, ele vai na tua empresa e fala assim, olha, você está gastando muita lixa. Se você fizer isso, isso e isso, você vai economizar. Se você lixar de maneira adequada, os abrasivos estão sendo jogados fora antes de terminarem a vida útil deles. Isso é um parceiro, não um fornecedor. E se você consegue se acertar com um parceiro, ele é fundamental para o crescimento do teu negócio. O teu parceiro preocupa se você está ganhando dinheiro. O teu fornecedor não. Só preocupa se você paga em dia. O teu parceiro preocupa se a tua lucratividade está boa. Porque o teu parceiro ele prefere te vender menos e ver a tua oficina crescer, porque depois ele vai ganhar mais na quantidade do que o cara que quer te empurrar um monte de coisa e você vai acabar depois com um monte de estoque que você não usa, perdendo tinta, desperdiçando lixa, desperdiçando massa, entre outras coisas. Busque bons parceiros, parceiros de referência no mercado. Conheça novos mercados. Pense diferente, inove, se diferencie. Bons parceiros também te ajudam nisso. Como é que você conhece novos mercados? Por exemplo, Vinícius. Vinícius, você trabalha com que tipo você trabalha com funilaria? Você trabalha com o que hoje? Mecânica e customização. Muito bem. Imagina que o Vinícius hoje trabalha com mecânica e customização. No que o Vinícius poderia fazer de diferente? Que mercado que ele poderia fazer diferente, por exemplo? Para agregar mais valores à oficina dele. Por exemplo, o Fast Repair, o reparo rápido. Imagina que ele monta um box de reparo rápido e coloca lá na rua dele. Reparamos pequenos reparos no seu carro, pequenos arranhões, pequenos ralados em 1 hora. O quanto isso não chamaria de atenção? O quanto ele não conseguiria de retorno de investimento? Ou, por exemplo, trabalha com customização. Tem um cliente meu que foi ontem lá no stand, que ele falou assim, eu estou trabalhando muito só com customização hoje. Só pintura customizada e tudo. Só que eu não estou tendo tanto serviço. E ele é um cara que gosta muito de criar coisas novas. Eu falei para ele assim, você já pensou em fazer móveis? Ele, como assim? Móveis com peças de carro. Existe um muito legal, um sofá, uma poltrona feita com um capô de Fusca. Estofado, costurado à mão. Isso dá um custo mais ou menos, se você for fabricar uma poltrona dessa, se você tiver tempo, por exemplo, custa em torno de R$ 1.500 para você fabricar. O preço de venda dela no mercado é em torno de R$ 8.000. Isso é um mercado novo. Móveis a partir de peças. Detalhamento.
Um carro é levado lá com pequenos arranhões, com a pintura ruim, oferece um detalhamento da pintura dele, onde você cata todos os cantinhos, conserta a pintura, faz polimento, restaura couro, restaura painel. Isso é um serviço complementar para você oferecer a um mercado novo. Pense diferente. Hoje você está acostumado, eu trabalho só com seguradora. Quem trabalha com seguradora, a gente conhece. É um cara que faz volume de carro, porque ele precisa ganhar dinheiro com volume de carro. Então, vai jogando carro para dentro igual uma fábrica, e vai jogando carro para fora. Quanto mais rápido, melhor, porque as seguradoras pagam muito pouco. O que você pode fazer de diferente? Faça uma customização. Ofereça ao teu cliente um acessório. Ofereça uma lavagem diferenciada. Hoje nós acostumamos com os lava-rápidos, onde você gasta um determinado valor para lavar o carro, o cara lava a lataria ali só, passa um aspirador por dentro e um paninho e te entrega o carro limpo. Você já pensaram em oferecer uma lavagem especializada? Onde você limpa o motor corretamente, onde você desengraxa aquilo que tem excesso de graxa, onde você limpa todas as partes do carro e entrega um carro realmente limpo? O cliente paga por isso se você conseguir justificar o serviço para ele. Isso é um outro mercado. Hoje a maior tendência do Brasil, o que está crescendo no Brasil, chama-se reparo rápido. Pensem nisso. O Fast Repair é uma coisa que vai crescer, vai invadir shoppings, vai invadir as oficinas, vai invadir centros automotivos. Gente, por exemplo, que não trabalha com funilaria e pintura, que tem só mecânica, já está pensando em colocar reparo rápido. 60% das batidas hoje são pequenos reparos. Hoje, o carro que tem que fazer grandes reparos, seguradora da PT. Não compensa. Procure inovar no teu negócio. Você inovar no teu negócio é a garantia de sucesso dele. O mundo muda muito rápido. As redes sociais mudaram o mundo de maneira muito rápida. Hoje as informações circulam muito rápido. Hoje, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela tem mais informação do que um adulto a vida inteira na Idade Média. Em 1700, 1500, por ali, uma criança de 5 anos hoje tem mais informações do que um adulto todo naquela época, a vida inteira. Então as informações giram muito rápido. Então você precisa mudar o teu negócio todo dia. E aqui a gente encerra os nossos 10 passos. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês.